Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre Jonas, sobre os pontos, aquilo que você não leu em Jonas, são os pontos que normalmente são ignorados nas pregações e mensagens atuais, mas que são pontos muito importantes, e se você ficar até o final desse vídeo, vamos ver o quão importante é falarmos dessa série. Esse é o terceiro episódio. Tá? E hoje nós vamos falar sobre o controle de Deus descrito aí no livro de Jonas. Muitas vezes deixamos passar esse ponto muito importante mesmo nas nossas leituras diárias. Então, uma coisa importante, o primeiro ponto que nós vemos aí no livro de Jonas referente ao controle de Deus é aí o controle de Deus sobre a natureza. A primeira parte onde vemos aí o controle de Deus sobre a natureza, e aí no versículo 4 do capítulo 1, onde nós vemos que o profeta ele recebe essa ordem de Deus, mas ele escolhe tentar fugir da presença do Senhor. Então a gente vê que ele paga a sua passagem para Tarsis ao invés de ir a Nínive, e aí a gente percebe pela leitura do texto que o Senhor, ele faz soprar, ele diz, o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Um outro ponto aqui sobre o controle de Deus aqui, ainda sobre a natureza, nós percebemos que ele diz que, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E a gente percebe aí todo esse decorrer da história que os homens lançam sorte. Jonas menciona que estava fugindo da presença do Senhor, e os marinheiros percebem que o Jonas era o culpado de tudo aquilo, né? Por causa de Jonas é que estava havendo toda aquela tempestade e toda aquela tribulação sobre eles. Nós percebemos aqui em mais pontos aqui sobre o capítulo 1 de Jonas, vemos que após eles lançarem Jonas no mar enfurecido, este aquietou-se. Ou seja, vemos aí todo esse controle de Deus nessa primeira parte do livro de Jonas sobre o mar, né? Sobre o mar, sobre os ventos, sobre as tempestades aí. Vemos que o Senhor ele faz o mar se inquietar e faz o mar se aquietar. Ou seja, ele traz tanto a inquietação quanto a aquietação, tanto a calma quanto a fúria ao mar e aos ventos também. Nós percebemos que, pela vontade de Deus, o mar se ficou em fúria por conta do vento, e pela vontade de Deus, pela soberania de Deus, pelo controle de Deus, esse mesmo mar que estava quase despedaçando e matando os marinheiros, esse mar se aquietou. Ou seja, o Senhor ele tem controle sobre a natureza, sobre os mares, sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre todas as coisas na natureza. Ou seja, o Senhor criou, e nós vemos isso em toda a Bíblia, não somente no livro de Jonas, né? Muitas vezes nós somente não percebemos isso no livro de Jonas. Muitas vezes não prestamos atenção a isso no livro de Jonas, mas nós percebemos lá, naquele episódio muito conhecido lá de Êxodo, quando o povo está fugindo dos egípcios, o Senhor ele faz soprar um vento oriental, né, que abre o mar e faz com que os israelitas passem a seco. E quando os egípcios vão tentar atravessar o mesmo mar que havia sido atravessado pelos hebreus, o Senhor ele fecha aquele mar, matando aqueles egípcios. Ou seja, nós percebemos essa soberania, essa grandeza de Deus sobre elementos que muitas das vezes consideramos grandes, né? Vemos aí o mar, os ventos, os furacões, as tempestades, todas essas coisas trazendo muita destruição, muitas das vezes, aos seres humanos. Mas nós percebemos que esses elementos que consideramos grandes, consideramos poderosos, percebemos que eles estão debaixo do controle de Deus. Ou seja, nós percebemos aí o controle, o poder, a soberania de Deus sobre esses elementos da natureza aí. Né? Um outro ponto, e passando mais adiante, vemos o controle de Deus sobre também as árvores, né? Nós percebemos que o Senhor ele
ele aqui no versículo 6 do capítulo 4, ele já diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. E no versículo 8 ele continua: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. E no versículo 7, antes desse versículo 8, ele diz: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ou seja, vemos o controle de Deus também. Como esse livro de Jonas mostra o controle de Deus nos mínimos detalhes. Tanto sobre elementos grandes da natureza, por assim dizer, o mar, que muitas vezes é um terreno ali que foi muito pouco explorado. O ser humano ele explorou alguns locais, muitas vezes tem estudos sobre outros planetas, sobre a Lua, sobre estrelas, sobre essa questão do espaço, e vemos essa pouca exploração aí sobre o mar e grandes coisas. Nós percebemos o controle de Deus, o quão grande Deus é, o quão poderoso Deus é, o quão onipotente Deus é, essa extensão do poder de Deus, até onde vai. Ou seja, o Senhor criou todas essas coisas. Nós percebemos, por exemplo, que existem diversas estrelas que não poderíamos contar, né? E lá no livro de Isaías, nós vemos que o Senhor, ele chama todas as estrelas pelo nome. Ou seja, o Senhor, ele é grandioso. O Senhor, ele é poderoso. E vemos aqui também o controle de Deus sobre, digamos assim, comparado ao mar, comparado aos ventos, comparado às tempestades, comparado a esses elementos maiores, vemos o controle de Deus sobre coisas muitas vezes consideradas por nós pequenas. Vemos aí o controle de Deus sobre o mar. O Senhor fez crescer uma planta para dar sombra à cabeça de Jonas. O Senhor mandou uma lagarta atacar a planta e essa secou-se. O Senhor trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. Ou seja, nós vemos aí no decorrer de toda a Bíblia e de todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento também percebemos todo esse controle de Deus. E aqui a gente faz até um paralelo sobre essa questão do controle de Deus sobre a natureza. Percebemos que Jesus, ele inclusive falou de Jonas, né, sobre esse sinal. Jonas faz ali ele fala que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, convém também que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né? E interessante que quando os discípulos estavam ali aquele mar, navegando ali naquele lago, e vem uma grande tempestade, o Senhor, ele vem, em alguns relatos, Jesus ele vem caminhando sobre as águas. Em outros relatos, Jesus estava dormindo no barco e ele manda o mar se aquietar. E os discípulos ficam perguntando: quem é esse que até o mar lhe obedece? Nós vemos aí um paralelo e trazemos uma nota aí de rodapé e percebemos que nisso Jesus, ele é Deus. Ou seja, Deus, aqui em Jonas, o Deus Pai, ele tem esse controle sobre a natureza, sobre o mar, sobre os ventos, sobre o vento quente, sobre os insetos, sobre as árvores. Tem todo esse controle. O Senhor manda e desmanda, ele faz e dá ordens, e assim a natureza obedece ao seu Criador. Ou seja, percebemos aí esse paralelo que lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Senhor Jesus também, ele manda o mar se aquietar e esse obedece ao seu Criador. E nós percebemos aí esse paralelo mostrando que Jesus, ele também é Deus. Então, vemos esse grande controle aí sobre a natureza, né? Um outro ponto também muito importante que nós percebemos aqui, referente ao controle de Deus no livro de Jonas, é o controle de Deus também sobre a outra criatura, mas sobre o peixe, né? O Senhor primeiro, aqui no versículo 17 do capítulo 1, diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Já no versículo 10 do capítulo 2, ele já diz: o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme.
Ou seja, o Senhor ele tem também um controle sobre muitas vezes esses peixes que aterrorizam muitos banhistas, que muitas vezes temos medo, que não chegamos perto desses grandes animais. Porém, o Senhor ele dá ordens ao peixe tanto para engolir Jonas, o Senhor controla para que aquele peixe não devore Jonas provavelmente, e o Senhor dá ordens também para que aquele peixe vomite Jonas em terra firme. Ou seja, vemos também o controle de Deus, essa extensão. O Senhor ele não tem poderes somente sobre alguma parte da natureza, ele controla toda a natureza, toda a sua criação é submissa ao Senhor. Ou seja, nós vemos também um outro ponto aí, né? Já refere-se a Jonas, né? Para a gente finalizar o vídeo aqui, sobre esse controle referente a Jonas, né? Sobre Jonas. Mas sobre o quê? Como assim? Nós percebemos aqui o texto trazendo assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Tem um livro muito interessante que ele comenta, traduz e faz uma introdução, né, a esse livro de Jonas, que é do pastor Carlos Augusto Vailate. Ele é muito interessante porque ele traz algumas coisas e ele justamente comenta esse ponto que a soberania de Deus se manifesta na desobediência de Jonas. Ou seja, não é que o Senhor estava sendo... Que o Senhor, por exemplo, não é uma coisa que nós devemos duvidar do controle de Deus ou da soberania de Deus, porque Jonas o desobedeceu. Mas é mais um ponto para nós entendermos a soberania de Deus, porque somente um Deus soberano permitiria essa desobediência de Jonas. Ou seja, e é interessante uma citação também de um teólogo conhecido, né, que o A.W. Tozer, no seu livro Sobre os Atributos de Deus, ele comenta, abre aspas, a vontade do homem é livre porque Deus é soberano. Um Deus menos que soberano não poderia conferir liberdade moral às suas criaturas. Ele teria medo de fazê-lo. Ou seja, é interessante também essa questão da soberania de Deus, até mesmo nas más escolhas, nas escolhas erradas do ser humano, né? Que o Senhor ele conferiu liberdade moral aos seres humanos para que eles pudessem escolher. Então, é interessante aqui essa soberania de Deus na desobediência de Jonas. E um outro ponto aqui que nós vemos, essa questão aí de Jonas, na verdade, essa desobediência de Jonas não foi uma coisa, mais uma vez, que às vezes a gente aborda isso aqui no canal, tem alguns vídeos aí que ou já saíram ou estão para sair no momento desse vídeo, mas na verdade essa desobediência de Jonas não pegou Deus de surpresa, mas já estava nos planos de Deus, o Senhor já sabia de tudo isso. Então nós percebemos aqui também que, para a gente finalizar, que é uma coisa que se aplica não somente a Jonas, mas também a nós, que somente um Deus soberano ele concede uma segunda chance, ou seja, um Deus soberano ele conferiu essa segunda chance a Jonas, né? Nós percebemos aqui que após esses acontecimentos do mar se enfurecer, dos homens jogarem ele ao mar, dele ser engolido pelo peixe, passar 3 dias e 3 noites, fazer a oração a Deus, o Senhor lhe dá uma segunda chance e ele diz a palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ou seja, interessante essa soberania de Deus também, mostrando que um Deus soberano, ele não somente ele não é um Deus que dá somente ordens deliberadas, que somente controla, mas também ele concede segunda chance. Ou seja, é um ponto aí que está com o nosso outro vídeo aí, o segundo episódio nosso sobre essa série, ele é sobre a misericórdia de Deus. Então a gente vê, por exemplo, que um Deus soberano também concede uma segunda chance. Vemos aí que cai por terra essa falácia de dizer que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus do Antigo Testamento, vamos usar essa nomenclatura aqui, Deus no Antigo Testamento já concedia
novas chances, segundas chances. Concedeu a Jonas, concedeu a Nínive também, mostrou misericórdia sobre o povo de Nínive, mostrou misericórdia sobre Jonas também, lhe dando uma segunda chance. Tanto a Nínive já tinha pecado muito contra Deus, quanto a Jonas, ou seja, o Senhor concede segunda chance a Jonas, concedeu a Nínive e concede também a nós, que somos seres humanos, que muitas vezes que erramos contra Deus, que pecamos contra Deus, que muitas vezes não conhecemos a Deus, não queremos a Deus, não damos a mínimas para as coisas de Deus, muitas vezes adoramos outros deuses por aí, né? Pessoas que adoram demônios, que colocam outras coisas sobre a adoração a Deus, mas mesmo assim o Senhor, ele concede uma segunda chance, está pronto a salvar aqueles que se arrependerem. Ou seja, que a gente possa, vamos encerrar esse vídeo aí, mas que a gente possa guardar no coração mais esse ponto, esse atributo de Deus, que é a sua soberania, o seu controle sobre a natureza, sobre o mar, sobre os ventos, sobre as plantas, sobre os insetos, sobre os seres humanos, lhes concedendo uma segunda chance, mostrando misericórdia. E misericórdia é o tema do nosso segundo episódio aqui na nossa série. Se você não está acompanhando, esse é o terceiro episódio aí sobre a soberania de Deus sobre toda a sua criação. E vamos conhecer a nossa série e vamos encerrar esse vídeo com essa mensagem maravilhosa, que esse Deus soberano, ele concede, ele tanto controla, mas também ele concede uma segunda chance a todos nós que nos arrependermos para que possamos andar com o Senhor. Que Deus lhe abençoe, que você não deixe de se inscrever no canal, de assinar o sino das notificações e ficar por dentro das nossas novidades, aí acompanhar o nosso canal e dar essa força aí para que esse vídeo, esse trabalho aqui chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Amém, que Deus te abençoe e toda honra e toda glória seja dada a Deus.